missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo. Ele não foi o único, mas ele foi preso 27 vezes. Meu E Deus. foi preso porque era um pregador da palavra de Deus, porque ajuntava multidões para ouvir as suas ministrações. Teve templos depredados, tendas de lona que foram queimadas. E, como eu disse há pouco, ele não foi o único. Éramos 1% da população. Nossas crianças sofriam bullying na escola, até por serem crentes, eram chamados protestantes, eram chamados de bíblias. Eu vivi esse momento, eu vivi este instante da Igreja Evangélica Brasileira. Hoje, naturalmente, quando nós temos 220 milhões de brasileiros, e desses 220 milhões, quase 60 milhões são de fé evangélica, é natural que nós tenhamos uma participação maior de brasileiros, cidadãos, que são pagadores de impostos, são eleitores, são cidadãos plenos de direitos, em todas as áreas da sociedade. Então, desde a educação, nas salas de aula e nos outros postos de atividades profissionais da educação, como também da saúde, como também da segurança, e outras áreas, como também na iniciativa privada, como também na política, é absolutamente natural e normal que nós possamos ver um número maior de cidadãos que tenham a fé evangélica e estejam engajados nessas diversas atividades. E, com isso, também é natural que nós vejamos um engajamento maior, não da igreja como instituição, mas de cidadãos brasileiros, como eu disse há pouco, plenos em direitos, nas atividades políticas. E esse despertamento, pastor Cruvinel, esse despertamento da igreja evangélica, ou dos evangélicos, em relação à política, se deveu principalmente à agenda progressista que nós vimos imposta há alguns anos ao Congresso Nacional e imposta à sociedade, uma agenda que afrontava os valores que nós defendemos, uma agenda que afrontava a família, que defendia valores muito diferentes daqueles que nós acreditamos, e aí nós vimos uma reação maior por parte de irmãos evangélicos, por parte de lideranças evangélicas, resistindo a este movimento, resistindo a essa agenda que estava dominando o dia a dia da nossa política nacional. Então, eu entendo como sendo coisa muito natural essa participação maior, esse engajamento maior de evangélicos, inclusive na política. O senhor, pastor, foi um desses que, participando da bancada evangélica no seu primeiro, segundo mandato, que ofereceu combate fervoroso a essa pauta progressista que tentou nos enfiar a goela abaixo posicionamentos anticristãos, não é verdade? Veja, em 2009, em 2008 e 2009, nós tivemos tramitando no Congresso Nacional uma proposta chamada PLC 122. Esta proposta, ela, em nome do combate à homofobia, e a homofobia todos nós lutamos contra, todos nós resistimos. Ninguém, nem você, nem eu, ninguém que se reconhece como sendo cristão, aprova qualquer tipo de discriminação, de preconceito, de violência contra uma pessoa pela sua opção
sexual ou por qualquer outra opção, seja religiosa ou qualquer outra opção. Em nome do combate à homofobia, avançou no Congresso essa proposta que ela não defendia o homossexual. Ela criava no Brasil um super cidadão, com super direitos. E criava no Brasil um sistema de castas, porque ser hétero no Brasil era ser uma classe inferior. Então, quando uma pessoa, uma família tinha, por exemplo, trabalhando em casa, um profissional, uma profissional, que fosse um homoafetivo, um homossexual, e por algum motivo esse profissional fosse demitido, muito dificilmente essa família se livraria de uma ação desta pessoa que, procurando as autoridades, registrando um boletim de ocorrência, poderia se dizer demitida em função da sua opção sexual. A mesma coisa nas igrejas, não apenas evangélicas, mas todas as organizações religiosas, católicas, evangélicas e de outros credos, se viam obrigadas por este projeto de lei, PLP 122, a, por exemplo, realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, sendo que se este sacerdote católico ou evangélico ou de outra religião se negasse a fazê-lo, estava incorrendo em crime. E o crime pela prática da homofobia, ele era sentenciado na mesma escala de gravidade, por exemplo, de um sequestrador. A Bíblia Sagrada era uma literatura que não poderia mais ser impressa no Brasil, comercializada, difundida, distribuída, porque ela era considerada uma literatura homofóbica. Então veja até que ponto nós chegamos. Foi exatamente nesse momento que muitos líderes se despertaram e incentivaram que nós tivéssemos irmãos das mais diferentes denominações evangélicas, mas também das igrejas católicas, se colocando à disposição dos membros da igreja, enquanto cidadãos, para representar o nosso pensamento. O pensamento que é contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas, contra a legalização dos jogos de azar, que é em defesa da vida, em defesa da família tradicional, enfim. E foi exatamente nesse momento que nós fomos convencidos a colocarmos o nosso nome e nos unirmos a dezenas de irmãos de todos os cantos deste país, que colocaram também os nomes à disposição e formaram a bancada evangélica, que já em 2010 ela foi de quase 70 integrantes. Hoje ela tem mais de 100 integrantes. E junto com a bancada católica ela forma a poderosa bancada da família, que defende no Congresso Nacional os valores que nós defendemos, os valores de defesa da vida e da família. Pastor, agora eu quero fazer uma pergunta que há pouco tempo nós fizemos um debate na Rádio Musical e eu fui o apresentador, na verdade, mediador do debate, e recebi ali a vereadora Sonaira Fernandes, recebi lá a antropóloga... Aliás, me permita aqui mandar um grande abraço à nossa vereadora na capital. A Sonaira tem feito um grande trabalho, que orgulha a família brasileira, orgulha os cidadãos de bem, que são moradores da capital de São Paulo. Maravilha. E a antropóloga Simoni, filha de pastor presbiteriano, e pergunta ao senhor, sua opinião, porque a nossa discussão é política brasileira sob a ótica de pastor evangélico. O senhor acha que tem coerência
porque me parece que a bola da vez são os crentes evangélicos, os cristãos, não é? Porque nós crescemos muito. E nós temos sido assediados por partidos de várias visões ideológicas, inclusive de esquerda. É possível, pastor? Bom, primeiro, o que o senhor acha desse assédio? E a segunda questão é, pautas que são antibíblicas e um cristão comungando com essas pautas, o senhor não acha que isso é incoerente? Por exemplo, um partido que defende aborto. Eu me lembro que o senhor teve uma questão de cláusula de consciência, não é? Se o senhor puder explicar para a gente como é que é isso. Objeção de consciência. Sim. Objeção de consciência. Veja, primeiro eu entendo que o fato destes partidos, o partido político, ele é uma organização política, social. Eu entendo que ele procurar a igreja como segmento organizado da sociedade e uma força viva da sociedade é algo perfeitamente normal. Agora, eu entendo que antes de sermos, ou de uma pessoa ser, de um determinado partido A, partido B, C, antes de uma pessoa ser identificada com uma corrente ideológica, essa pessoa que é de Jesus, que se reconhece como uma pessoa cristã, ela tem valores que estão acima dos valores partidários, acima dos valores políticos. Então, quando esta pessoa que é de Deus, que guia a sua vida, orienta a sua vida pelas balizas da palavra de Deus, ele se associa a uma organização social, uma organização política, que defende como premissa valores que conflitam com os valores defendidos pela palavra de Deus, ele precisa tomar uma decisão. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, não é? O serviço nessa organização partidária, em algum momento, vai se tornar absolutamente viável. Eu passei por uma experiência como essa, embora resguardado por uma cláusula de consciência que me permitia a objeção de consciência, de um determinado momento me tornar um constrangimento para os meus colegas, que defendiam premissas frontalmente contrárias aos princípios e aos valores que nós defendemos. Então, como é possível nós nos unirmos a um jugo desigual? O jugo desigual, ele não é apenas algo a ser ponderado em relação ao matrimônio. O jugo desigual, ele deve ser ponderado em relação a uma sociedade, a uma atividade econômica, a uma atividade social, a uma atividade política. E nós precisamos observar esse conselho da palavra de Deus e não nos prendermos a um jugo desigual. E, especialmente, não negligenciarmos qual é a expectativa da palavra de Deus em relação à nossa postura e à nossa vida em sociedade. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão da vacinação, da pandemia no Brasil, mas antes disso, me veio uma curiosidade. Nós estamos em ano eleitoral. Eu não sei se isso é digo eu, tá? Digo eu, pastor Roberto Cruvinel, se isso não é uma estratégia de divisão ou se é normal mesmo. Um número muito grande de crentes são procurados para que os partidos passarem candidatos. Crentes, irmãos, que não têm a menor condição de se eleger. E muitas vezes, por partidos, esses irmãos aceitam o convite de partidos, não é? Que não estão em linha com as nossas premissas, com aquilo que nós defendemos. Por outro lado, eu vejo, já vi acontecer, de deputados, vereadores, procurar vereadores de esquerda
propriamente dito, né, procurarem a igreja no momento eleitoral querendo ajudá-los. E muitas vezes os crentes, os líderes não avaliam isso como uma aliança espúria. O que o senhor acha disso? Que muitas vezes, assim como o boi não sabe a força que tem, a Bíblia diz que se ele soubesse, não seria dominado. Esse pastor, esse líder, esta igreja, não sabe, às vezes, dimensionar a força que tem. Porque, primeiro, nós não estamos falando do aspecto espiritual. No aspecto espiritual, a igreja tem as chaves espirituais, a autoridade espiritual. Nós estamos falando do aspecto social e político. No aspecto social, cada membro da igreja, ele é um cidadão. Como cidadão, ele é um eleitor. E o seu voto é o seu instrumento de promover justiça. Justiça social e justiça em nome de Deus. O seu voto é uma oferta. É uma oferta que ele deve usar para honrar Deus. Então, eu não entendo, primeiro, que essa pessoa use essa oferta que ele tem, use esse instrumento que ele tem e empodere uma pessoa que vai para uma casa de representantes lutar contra ele, contra as suas convicções, contra a sua fé. Eu não entendo, não compreendo. E às vezes se dê o voto a uma pessoa que faz um determinado trabalho na comunidade, mas que defende coisas que nós lutamos contra. É pró-aborto, é pró-legalização das drogas. É uma pessoa que luta contra a igreja, mas no momento do voto, muitas vezes, esta pessoa se esquece de honrar a Deus com o seu voto, de honrar a sua fé com o seu voto, de honrar as premissas, os valores que defende com o seu voto. Agora, o voto de cada um é um voto fraco. O voto em bloco é o voto forte. E muitas vezes esse líder que age dessa maneira que o irmão mencionou, ele não se dá conta de que quando todos juntam e unem o seu voto, esse voto é um voto forte. A pessoa que vem buscar, a pessoa que vem procurar, que vem pedir esse voto, ele sabe o que o voto representa, a força do voto, o poder do voto, e ele sabe que, como a igreja é uma instituição sólida, as pessoas estão agrupadas, elas estão juntas, ele sabe que ali é um ambiente onde ele pode trabalhar a captura desse voto, a busca desse voto com sucesso, né? Mas entendo que nós precisamos estar mais atentos, estar mais vigilantes, estar mais cautelosos, entendendo que se nós não agirmos com prudência, com temor de Deus na hora do voto, nós vamos passar 4 anos gemendo, clamando a Deus, orando a Deus, buscando, pagando o preço por causa de um momento, por causa de uma decisão de um voto. Maravilha. Pastor, há pouco tempo o senhor deu uma entrevista, e essa entrevista repercutiu, porque até colocaram aliado do presidente Bolsonaro, né? Fala sobre... O senhor está me ouvindo, pastor? Mas eu acho que tem que arrumar o celular na horizontal. Aparecer na horizontal. Pronto, já apareceu novamente. Então, essa entrevista até repercutiu,
Com relação a esse negócio da vacina, o que o senhor concorda e o que o senhor discorda? Porque muita gente, eu tenho amigos que são pessoas inteligentes, que acham que esse negócio de vacina é uma conspiração para matar. E até me disseram, você já tomou a vacina, você vai morrer. Falaram para mim, eu tomei a segunda dose, era para tomar dose de reforço hoje, e eu não consegui. Mas vamos lá, e aí, pastor? Como é que foi esse negócio aí? Bom, primeiro, em relação à vacina, eu entendo, eu quero aqui dizer que eu sou agradecido a Deus pela ciência. Ele tem dado sabedoria, inteligência aos homens para que eles possam desenvolver, por exemplo, vacinas. Você sabe que quando eu de novo, né, quando eu vivi a minha infância em Santa Isabel, eu fui a uma festa de aniversário do meu avô, o vô Chico. Ele completou 50 anos. E a festa de aniversário dele foi a festa de aniversário de um velhinho, porque 50 anos era um velhinho naquela época. Hoje, o brasileiro vive uma média de mais de 76 anos de idade. Então, uma pessoa que completa 65 anos, ele é um jovem, um garoto de 65. Ela é uma garota de 65 que tem ainda muita vida pela frente. Está cheio de planos, está cheio de vigor. Então, o que acontece? Por que nós aumentamos a nossa expectativa de vida? Aumentamos graças ao conforto com que nós fomos cercados, na evolução das condições sanitárias, de água tratada, de esgoto tratado, de mais facilidade de nós termos algumas coisas, alguns produtos que facilitam a vida, de medicamentos que combateram diversas enfermidades e de vacinas. Eu me lembro que na minha infância via-se muitas crianças que eram vítimas da poliomielite. E nós tivemos naquele período, no Brasil, a superação da poliomielite através da vacinação, do sarampo através da vacinação. Então nós temos que agradecer a Deus pela evolução da ciência. Acontece que durante muitos anos, para se desenvolver uma vacina, se levava 10 anos, 20 anos. E nós tivemos agora uma pandemia, essa pandemia, ela é a de número 12. E é incrível que essa mutação que nós temos agora, a Ômicron, é a de número 13, a mutação de número 13, a mutação terrível. E nós fomos desafiados, diante dessa pandemia, a oferecermos uma solução, nós que eu estou dizendo, os médicos, os acadêmicos, os cientistas, a oferecerem uma solução rápida. Então, enquanto nós tínhamos os profissionais da medicina no front da batalha, cuidando da população e com o sistema de saúde estrangulado, nós tínhamos, por outro lado, os cientistas e os acadêmicos buscando uma vacina, uma solução, buscando medicamento. E, felizmente, nós tivemos em tempo recorde, em 10 meses, a primeira vacina desenvolvida e as primeiras pessoas vacinadas lá no Reino Unido. Poucos meses depois, assim que foi aprovado na Anvisa, nós tivemos 2 vacinas aprovadas, o Brasil já estava buscando vacinas em todos os lugares do mundo onde tinha vacina, nós fomos buscar. Então, o governo brasileiro não faltou ao povo brasileiro. Ele foi buscar vacina, ele investiu 20 bilhões de reais no desenvolvimento de vacina e na aquisição de vacinas.
Ninguém deixou de tomar vacina depois que ela foi aprovada pela Anvisa, porque faltou vacina. Não faltou, foram mais de 380 milhões de doses que foram colocadas à disposição da população. Hoje, 66,4% da população brasileira já tomou as 2 doses. Eu já tomei as 2 e nessa semana que vem vou tomar a dose de reforço. A imprensa disse que eu critiquei o presidente Bolsonaro nessa entrevista. Na verdade, não foi uma crítica. Eu disse que se eu pudesse, eu teria aconselhado o presidente Bolsonaro a tomar vacina. Por quê? Eu respeito a sua opinião enquanto cidadão, enquanto pessoa física, que tem as suas convicções. Mas enquanto chefe de Estado, enquanto líder maior da nossa nação, o presidente Bolsonaro, ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência. Certamente, se ele tivesse sido o primeiro a se vacinar, nós teríamos tido um avanço muito mais rápido na vacinação, que olha que o Brasil deu um espetáculo, ele deu um show, ele é uma referência mundial na sua capacidade vacinal, mas nós teríamos atingido meses atrás os índices que atingimos agora em relação à vacinação se o presidente Bolsonaro tivesse vacinado. Então, ao mesmo tempo em que ele criticava a vacina, ao mesmo tempo em que ele não se vacinou, o seu governo liderou a aquisição das vacinas, o investimento no desenvolvimento de vacinas. Veja que agora o Brasil já está começando, em poucas semanas, a produzir a sua primeira vacina totalmente nacional. Então, eu defendo a vacina e, ao mesmo tempo que defendo a vacina, que ela não impede que as pessoas sejam infectadas, ela funciona como um colchão que amortece as consequências, amortece os efeitos dessa infecção nas pessoas vacinadas. 90% das pessoas que estão, neste momento, infectadas e que estão internadas são pessoas que não se vacinaram ou que não tomaram as 2 doses de vacina. Mas, ao mesmo tempo, pastor Cruvinel, que eu defendo a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade. Eu sou contra que nós tenhamos um passaporte vacinal. Eu entendo que as pessoas que querem se vacinar, elas têm que ter o direito de se vacinarem, tem que ter vacina à disposição. As pessoas que não querem se vacinar, elas têm que ter o direito de não se vacinarem, seja porque elas não desejam ou porque elas não podem, por algum motivo de saúde, se vacinarem. Eu entendo que os ambientes, eles têm que ter o direito, os proprietários dos ambientes, dos comércios, têm que ter o direito de exigir que a pessoa que vai entrar no seu gabinete, se não tiver como apresentar esse passaporte vacinal, que eu sou contra, que apresente ali o resultado negativo do seu teste de PCR, para que a pessoa possa entrar, de forma que as pessoas que estão lá dentro se sintam seguras. Eu defendo o direito das pessoas também de se sentirem seguras. E eu defendo o direito também deste estabelecimento de não cobrar essa comprovação de vacina ou essa comprovação de que a pessoa testou negativo, mas que essa pessoa, esse dono desse estabelecimento, ele possa dizer a todas as pessoas que vão entrar no seu estabelecimento que ali não é obrigado. Então, a pessoa que não se sente segura e confortável em estar nesse ambiente, ele não esteja. Então, eu defendo a vida em primeiro lugar e defendo a liberdade como um direito fundamental em segundo lugar. Pastor, agora uma outra polêmica que deu aí na política brasileira é a questão do fundão. A pergunta que não quer calar. Será que a gente não tem melhores lugares para aplicar um dinheiro desse, bilhões de reais,
não é? Parece que o nosso novo ministro fez algum questionamento, não é? Com relação a isso. E aí, pastor, como é que o senhor se posicionou com relação ao fundão? Então, eu votei contra o aumento do fundão eleitoral. E eu já tinha votado contra o fundão eleitoral. Mas eu tenho um projeto de lei que ele extingue o fundo partidário, porque nós temos, na verdade, dois fundos. Um é o fundo eleitoral, que é o fundo de financiamento da democracia. E ele existe porque nós fizemos a opção de não termos o financiamento privado das campanhas. É necessário que as campanhas tenham financiamento. Se não tiver público, que tenha o privado. Muitas pessoas vão dizer assim, não, os candidatos é que devem pagar as suas próprias campanhas. Se for assim, então só vão poder participar das eleições os empresários, os profissionais liberais que já têm, que são ricos, que estão bem resolvidos financeiramente, as pessoas que representam grandes grupos econômicos, e nós tiraremos dos representantes dos segmentos sociais, por exemplo, a oportunidade, ou do cidadão comum, a oportunidade de ele poder participar do momento eleitoral democraticamente, participar do momento de colocar o seu nome, submeter o seu nome ao pleito eleitoral. Então nós temos um fundo, eu defendo que esse fundo ele seja misto, que o financiamento das eleições seja misto, não totalmente público. E eu defendo a extinção do outro fundo, que é o fundo partidário. O que é o fundo partidário? É o financiamento dos partidos políticos. Então, você, pastor Crovinel, com seu imposto, e você trabalha 4 meses por ano para pagar imposto. Eu também, com o seu imposto, eu com o meu imposto, o Ivan com o imposto dele, essa pessoa que está nos prestigiando nessa conversa, todos nós com o nosso imposto pagamos, financiamos todos os partidos políticos, mesmo aqueles que não nos representam, aqueles que são contra aquilo que nós acreditamos. Eu defendo que esse fundo partidário ele acabe. Por quê? Porque o partido político ele tem que ser mantido ele tem que ser financiado pela contribuição voluntária dos seus filiados. A contribuição voluntária dos seus filiados, e não com os impostos de todos nós. Em relação ao fundão eleitoral, nós tivemos um aumento de quase 3 bilhões de reais. No momento de pandemia, no momento em que nós fizemos um malabarismo para conseguirmos garantir, votando os precatórios, garantir recursos para que o governo pudesse pagar o Auxílio Brasil, no momento em que a saúde está precisando de investimento. Estamos enfrentando uma pandemia. Neste momento, o Congresso Nacional aprovou um aumento de 3 bilhões de reais. Eu disse que eu votei contra, e depois o presidente Bolsonaro, ele vetou esse aumento e o Congresso derrubou o veto. E novamente eu votei contra o aumento do fundão, votando pela manutenção do veto do presidente Bolsonaro. Então, eu entendo que isso seja um tapa na cara da sociedade, seja uma agressão à sociedade, seja um desrespeito que o Congresso Nacional praticou contra a sociedade nesse momento. Pastor, vou fazer uma pergunta aqui, nós estamos caminhando para o final já. Está sendo muito bom te ouvir, está sendo esclarecedor. Certamente, irmãos que são assinantes da Netflix, estão na Argentina, fora do Brasil, estão refletindo aquilo que o senhor está falando, mas o senhor está caminhando para o término do seu 3º mandato. E o senhor passou também pelo Executivo, como secretário, não é isso? Secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Me fala um pouco, pastor, do legado que o senhor, até esse momento, tem apresentado com relação a projetos, sua percepção de tudo isso,
com relação ao seu trabalho. Porque, vez por outra, eu vejo nas suas redes sociais projeto de lei. E é engraçado que muitos crentes não se preocupam com essa questão se o seu deputado, ou se o seu vereador, ou se o seu. Enfim, aquele em quem ele votou, está trabalhando. Você está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Me lembro de algumas vezes, tarde da noite, te ligar de São Paulo, em Brasília, o senhor me atender para tirar dúvida de irmãos que estavam comigo sobre questões que estavam em Brasília. Me fala um pouco, o senhor está caminhando para o final do seu terceiro mandato. Oxalá que Deus te conserve ainda muito tempo trabalhando em prol do Brasil. Mas me fala um pouco do que o senhor viu, do que o senhor fez, tanto a sua experiência no Executivo. Então, no Executivo, eu estive em 2015 e 2016 como secretário de Estado de Turismo em São Paulo. E o turismo é uma atividade econômica das mais importantes. Ele é um dos vetores mais estratégicos da economia de um país. Quando a cadeia do turismo é ativada, ela ativa 52 setores da economia. Ela gera milhões de empregos. Ela gera receita. E ela é uma atividade que produz emprego no mais curto tempo e com menor investimento. Hoje você tem o campo mecanizado, você tem a indústria robotizada, mas a atividade do turismo é uma atividade que está no setor de serviços, e o setor de serviços depende de gente. Então, é onde hoje nós temos a maior possibilidade no investimento do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais nesse segmento, de podermos recuperar milhões de empregos no país no momento que nós precisamos urgentemente nos debruçarmos sobre essa falta de criação de emprego, de geração de emprego e renda. A nossa passagem pelo turismo no estado de São Paulo foi uma passagem importantíssima, deixamos a nossa contribuição, e foi nesse período que nós implantamos e conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa a lei dos municípios de interesse turístico, que permitiram a 140 municípios do estado, além das 70 instâncias, que esses municípios, isso corresponde a 30% de todos os municípios do estado de São Paulo, que se tornassem municípios reconhecidos como indutores de turismo, podendo receber fomento, receber recursos do governo do estado de São Paulo e entrar no mapa nacional do turismo. Agora, o nosso trabalho legislativo é um dos mais profícuos do Congresso Nacional. Nós apresentamos nestes 12 anos centenas de projetos de lei, sempre defendendo os valores que nós acreditamos, sempre defendendo a vida e a família. Eu, além de ser membro do Parlasul, sou presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos humanos e pela justiça social. É uma frente parlamentar que faz a conexão do Congresso Nacional com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares. Além disso, também presido o GPONU, que é o grupo parlamentar do Congresso, não é da Câmara, nem do Senado, é do Congresso Nacional, que faz a interlocução do Congresso com a ONU e que trabalha os objetivos que são as metas do milênio, são os 30 ODS. Nós, como parte desse grupo, como parte do GPONU, trabalhamos os ODS fixados pela ONU. E o nosso primeiro compromisso
é o combate à fome, a erradicação da fome. Então, nós temos trabalhado, temos levado adiante. Eu presidi até recentemente a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Então, o nosso mandato é um mandato profícuo que tem procurado representar aqueles que defendem um Brasil mais justo, um Brasil mais transparente, um Brasil livre de corrupção, um Brasil mais justo socialmente, na perspectiva dos valores do Reino de Deus. Pastor, nós estamos sendo assistidos em Brasília, Goiânia, João Pessoa. Um abraço aqui ao Márcio Moron, que é diretor da Netfé, está aqui falando comigo. A Juliana Vieira, de Goiânia. Investimento em turismo não poderia ser melhor, mesmo em cidades como Ouro Preto, Mariana e Rio de Janeiro? Poderia, né, pastor? Claro. Não, o turismo, ele precisa entrar na agenda econômica do país. Ele precisa ser encarado como realmente um vetor de recuperação econômica e social. Na grande crise, na última grande crise americana, naquela bolha imobiliária, quando ela explodiu e os Estados Unidos mergulharam numa recessão extraordinária, o presidente Obama foi à Flórida e gravou a mensagem aos americanos em frente aos parques da Disney, chamando atenção para o valor e o reconhecimento que ele dava ao turismo como um vetor de recuperação econômico e social. Ele abriu as portas dos Estados Unidos para os turistas do mundo inteiro, e muitos, inclusive brasileiros, foram para os Estados Unidos e com os dólares que gastaram lá, ajudaram a recuperação da economia americana. Eu acredito muito no turismo como um dos vetores mais importantes e mais estratégicos de recuperação econômica. Nós precisamos olhar o turismo com muita seriedade, entendendo que ele pode ser um fator importante, uma grande estratégia de recuperação do nosso país. A Raíssa de João Pessoa diz: na sua opinião, as reformas tão prometidas, o senhor pensa que pode sair? Eu acho que dificilmente, Raíssa. Primeiro, eu quero, em nome da Raíssa, abraçar todo o povo da Paraíba. Eu sou filho de um paraibano, meu pai era de Itaperuá, Raíssa. Eu tenho muito amor pela Paraíba. Então, em seu nome, um abraço a todo o povo da Paraíba, assim como também o meu abraço ao povo do Goiás, através da nossa amiga, pastor Cruvinel, que se chama... Juliana. A Juliana, que falou conosco há pouco. Raíssa, dificilmente neste ano as reformas, elas caminharão. Nós, no primeiro ano deste governo, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a reforma da Previdência, foi uma das reformas estruturantes. A reforma da Previdência sozinha não resolve o problema, nós precisamos avançar para a reforma administrativa, não esta reforma administrativa enviada pelo governo que coloca a conta no colo do servidor e como que aponta o servidor como culpado pela crise fiscal, e uma reforma que é feita na perspectiva do desarranjo fiscal do país. Não é essa reforma, mas uma reforma administrativa precisa ser feita, uma reforma tributária precisa ser feita, nós precisamos avançar nas reformas estruturantes. A minha expectativa de que nós possamos fazer isso no último ano, no último ano do governo, que é também o último ano do nosso mandato no Congresso Nacional e é um ano eleitoral, é uma expectativa muito pequena. Pastor, eu vou abrir tela, eu só vou pedir que o senhor afaste um pouco sua câmera, só um pouquinho, e eu vou abrir tela para o senhor, porque o tema política brasileira sob a ótica de um pastor evangélico. O senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações em tela cheia sobre a política brasileira, como um pastor evangélico, como veio tudo o que está acontecendo e o que o senhor espera
do nosso país. Tela para pastor e deputado federal Roberto de Lucena. Perfeito. Pastor Cruvinel, primeiro eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e também agradecer a Netfé, que abriu esse canal para nós podermos ter essa conversa. Como pastor, eu tenho na minha vida a minha honra maior de ser um pregador do Evangelho. E como pregador do Evangelho, eu tenho uma visão espiritual a respeito do nosso país. Eu entendo que Deus tem uma bênção muito grande para o nosso país. Eu acredito muito no Brasil. O Brasil é maior do que qualquer crise que já enfrentou. Inclusive, é maior do que esta crise atual. Ele já passou por muitas coisas, e se fosse qualquer outro país, ele estaria no fundo do poço, mas ele é gigante, ele é poderoso e ele tem uma bênção de Deus. O que eu quero como pastor, que milita como missionário na política, pedir a você que nos acompanha neste momento é que você não desista do Brasil, que você continue orando, clamando pelo país, que você tenha fé, tenha esperança. Mas, além de ter fé, de ter esperança e de orar, eu quero lembrar que você tem um voto. E com esse voto, que é muito poderoso, você pode decidir o futuro do nosso país. Você, como eu, deve ter filhos, como eu também deve ter netos. Então, em nome dessa gente, desses filhos, desses netos, em nome do nosso compromisso com Deus acima de tudo, com a pátria e com a família, eu quero encorajar você a não desistir do Brasil, a crer e orar como se tudo dependesse de Deus e fazer a sua parte como se tudo dependesse de você. E aí, não se esqueça de pedir sabedoria a Deus, inteligência, e usar com muita sensatez e responsabilidade o seu voto, porque ele é fundamental para nós construirmos o Brasil que nós acreditamos na perspectiva dos valores do reino de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, vai dar tudo certo. Um grande abraço. Muito bem, pastor Roberto de Lucena, Ivan coloca aqui, abre tela dupla. Pastor Roberto Lucena, as suas redes sociais, nós vamos colocar agora aqui as redes sociais. Quem quiser saber mais do trabalho do pastor Roberto Lucena, no Instagram é @Roberto de Lucena, @Roberto de Lucena, no Twitter, @Roberto de Lucena. Aparece aí, Ivan? Diretor, aparece aí? Hoje? @Roberto de Lucena. Isso, redes sociais, @Roberto de Lucena e Facebook, Roberto de Lucena. Pastor, eu quero agradecer a Netfé, lembrando, inclusive, que você que assiste aqui esta entrevista, inscreva-se na Netfé, tem conteúdo da melhor qualidade para você e toda a sua família. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @Pastor Roberto Cruvinel. Nós vamos terminar, pastor, com o senhor nos dirigindo em oração. Vamos orar com o pastor Roberto Lucena. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da nossa alma e pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de vivermos esse tempo que se chama hoje, de estarmos em um novo ano, começando um novo ciclo. Estende as tuas mãos sobre todo o nosso país. Olha, meu Deus, este momento de provação que tem vindo sobre o mundo. E onde tiver agora alguém, em qualquer país, alguém que esteja nos acompanhando e orando comigo, que tem uma causa diante do Senhor, que o Senhor possa olhar para essa pessoa, contemplar o seu coração, que o Senhor possa, meu Deus, sustentar o fraco, levantar o caído, fortalecer o abatido, e que o Senhor possa nos abençoar neste ano, para que nós possamos superar essa pandemia que tem ceifado a vida de tantas pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Meu Deus, nós colocamos o Brasil em tuas mãos, nós acreditamos na tua bênção, acreditamos que o Senhor não começa nada que o Senhor não possa terminar. Por isso nós te agradecemos, confiantes, glorificando o teu nome, em nome de Jesus.
Amém e amém. Muito obrigado, pastor Cruvinel, meus amigos e meus irmãos. Eu que agradeço a presença, pastor Roberto Lucena. Deus abençoe. Obrigado, Netfé. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus.